Muito bem. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Muito bem, Júnior. Parabéns. Congratulations. Deus te abençoe. God bless you too. I wish you from the bottom of my heart. Desejo a você do profundo do meu coração. Então, meus queridos, que bom estarmos reunidos. Havia um louvor antigo que cantava: alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos à casa do Senhor. O servo do Senhor foi à casa do Senhor no dia do Senhor, no dia do Senhor, levado pela fé em nosso Salvador para aprender do livro do Senhor. Estava falando, França, com sua muito digna esposa, sobre aquele estado maravilhoso do Piauí e sobre a bela Parnaíba, viu? A melhor cidade do Piauí que eu gosto muito do Piauí. Então, meus queridos piauienses, é gente boa, viu? E é o melhor mel de abelha do Brasil. Sabia que o Piauí exporta mel de abelha? Verdade, a produção é muito grande de mel de abelha, né? E os piauienses, que é o melhor da terra, viu? Estão... Muito bem. Então, meus queridos, meus amados de Deus, vamos abrir a Bíblia na carta aos Efésios. Carta aos Efésios. Está bem? Mas isso é bom, sabe por que essa comunhão é muito boa, né? A comunhão cristã faz com que brinquemos com carinho uns com os outros, o que não acontece aí fora nesse mundo sem Deus, né? O cristão pode brincar de maneira pura, suave uns com os outros. Isto é maravilhoso. Então vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Efésios. Carta aos Efésios. A lição de hoje tem como título a contextualização da igreja. Oh, meu querido Antônio, que prazer ver você e sua amada irmã Cleusa. O irmão Antônio esteve viajando, foi para a Noruega, foi para a Itália, não sei para onde mais. É um cidadão do mundo, citizen of the world. Então que prazer vê-lo novamente, viu? Uma satisfação. Então, meus amados de Deus, então, carta aos Efésios, a contextualização da igreja. Deixa a sua Bíblia aberta na carta aos Efésios, capítulo 2, versos 11 a 22. Carta aos Efésios, capítulo 2, versos 11 a 22. O assunto deste trimestre, da lição, é sobre a igreja. Muito bem, a igreja de Cristo. Quando tratamos disso, é uma área da teologia chamada de eclesiologia. Eclesiologia é o estudo da igreja. Cristologia, estudo sobre Cristo. Soteriologia, estudo sobre a salvação. Por exemplo, quem nasce em Salvador é chamado de soteropolitano. Às vezes você vai perguntar a alguém em Salvador o que significa isso, ele não sabe. Ele diz, eu sei que sou soteropolitano, agora não sei o que significa. Então, soteropolitano vem da palavra grega soteria, que significa salvação, né? Soter, Salvador, que é Jesus. Jesus é o nosso soter, Salvador. E soteria, salvação. Soteropolitano, que nasceu na soteria, que nasceu na salvação, né? Então, uma coisa interessante isso. Então, eclesiologia é o estudo de hoje. Então, já sabe que nasce Salvador não é baiano, é soteropolitano. É? Você é uma pessoa maravilhosa, viu? Sua esposa vai passar por um processo de beatificação, santificação. Não é verdade? Que esse homem é maravilhoso, né? Você é uma bênção, nós amamos você. Viu, Jubá? Você é uma bênção de Deus, para a sua amada e para essa igreja, para os seus amigos. Vamos então ler esse texto sagrado. Vamos. Seu Sidão, venha com sua bela voz aqui. Professor Sidão. Capítulo 2, versos 11 a 22. Acompanhe com a sua Bíblia aberta, tá bom? Vejam bem que essa é a quarta lição. As 3 primeiras foram baseadas no livro de Atos dos Apóstolos, mas a de hoje vai tratar da carta aos Efésios. Naturalmente, vocês já viram eu ensinar tantas vezes, eu abro um leque, porque não pode ficar só nesse texto, tá bom? Abra um leque porque o assunto da contextualização é um assunto mais amplo.
Então nós vamos ver outros textos sagrados. Se quiser ler a minha Bíblia, nem que a minha seja mais fiel não, mas... Está com a letra maior. Está com a letra maior, verdade? Então lê versículos 11 a 22. Eu já estou com o braço um pouco mais curto. De 11 a 22, né? Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitula circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio da inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Parece-me às vezes, quando eu leio a Bíblia, eu já li a Bíblia em várias ocasiões, mas quando lemos a Bíblia, eu sempre tive essa preocupação como pastor, como professor de teologia, é fazer a Bíblia entendível, discernível, compreensível, porque nem sempre a linguagem bíblica, e olha que isso é tradução, se for ler no grego, pior ainda, mas mais difícil ainda. Daí porque tem tantas versões, você tem que explicar essas terminologias, porque a carta de Paulo aos Efésios, juntamente com Romanos, são as duas cartas mais teológicas do apóstolo São Paulo. Ele trata muito de assuntos teológicos. Então parece às vezes, quando você lê esse texto, parece monótono, cansativo. Então temos que pensar o que Paulo quer dizer com essas palavras. Vejam bem o que Paulo está dizendo. O título é: os gentios e os judeus são unidos em Cristo. Portanto, lembrem-se que no passado, vejam bem a expressão, lembre-se que no passado. Então Paulo quer fazer a distinção até na questão do que é chamado de cronos. A Bíblia usa algumas palavras para tempo: cronos, kairos e pleroma. São expressões usadas que são diferentes, né? Então, o cronos é o tempo dos homens, o kairos, o tempo de Deus, e pleroma, o tempo dentro do tempo. Por exemplo, é interessante, o cronos, o tempo que nós temos. Imaginemos que a gente diga, Jesus veio no kairos de Deus, uma expressão muito usada por pastores, e às vezes não se explica para a comunidade. O texto vai dizer, em Gálatas capítulo 4, versículo 4, vindo, pois, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Alguém pode dizer, mas por que Jesus não veio hoje? Se ele viesse hoje, ele ia ter uma página na Twitter, na internet, e falar pelo Facebook. Mas foi naquela época. Sabia que naquela época havia uma só língua, que era o grego? O mundo todo falava grego. Não tinha uma língua hoje que todo mundo fala. Porque mesmo inglês não é uma língua universal. Quem fala inglês? Ou alguém que foi para uma escola, que ensina a cultura inglesa, ou qualquer escola. Ou nasceu num país que foi colonizado pelos ingleses, né, como a Austrália, Nova Zelândia, e assim por diante. O Canadá, Estados Unidos, foram colônias inglesas. Mas naquela época não. Pedro era pescador, e Pedrão falava grego. João era pescador, falava grego.
André e Tiago, seu irmão, eram pescadores, falavam grego. O grego era a língua da época. Era chamado grego koini. Koini é a palavra grega que significa popular. Né? É como a palavra Volkswagen. Né? Volks, no alemão, é povo. Wagen, carro. Volkswagen, carros populares. É a expressão Volkswagen. Né? Então, o grego koini era o grego comum daquela época. Era o grego que o mundo todo falava. Então Jesus veio numa época em que todo mundo falava grego. Essa é a razão porque a Bíblia foi escrita em grego. Porque o mundo, se fosse escrito em hebraico, apesar de quem escreveu a Bíblia eram judeus, falava hebraico, mas se fosse escrito em hebraico, quem seriam alcançados pelo Evangelho? Só os judeus. Mas Deus fez com que houvesse uma só língua. E sabe por que houve uma só língua? Por causa de um homem chamado Alexandre Magno. Alexandre Magno morreu muito jovem, né? Com 33 anos, a idade de Cristo. De febre amarela, na Babilônia. Ele conquistou o mundo todo. Foi desde a Grécia até a Índia. Foi o maior conquistador do mundo. Aos 29 anos, o mundo todo estava aos pés de Alexandre Magno. Mas ele disse uma coisa: por onde eu for, eu vou levar a cultura grega e a nossa língua. Então ele não somente colonizou, ele helenizou os povos. Daí porque o espalhamento da cultura grega no mundo todo foi chamado de helenização dos povos. Que os gregos são chamados de povo helênico, por causa de Helena de Troia. Então, a helenização é a difusão da cultura grega. É bom a gente ter um pouco de história também de história da arte, história da cultura, na escola dominical. Porque isso é muito bom para você abrir novos horizontes. Para entender o que é chamado de pano de fundo. O que é pano de fundo? Background. Olha, ensinando inglês também para vocês. Qual é o background? Qual é o pano de fundo de tudo isso aí? O background. Então, o background em que a Bíblia foi escrita. Foi na época em que havia uma só língua, havia um só poder, que era o poder romano. Os romanos mandavam no mundo todo. Jesus veio nesse contexto. Tá bom? Então, é muito importante entender isso. Não foi por acaso que Deus mandou seu filho naquela época, não. Deus escolheu o tempo certo. Jesus veio no tempo certo, morreu na data certa. Se ele morresse com 15 anos, diziam, quem morreu foi um adolescente. Nem sabia o que fazia. Se Jesus morresse com 60 anos, também já estava idoso, já estava ficando gaga. Então, Jesus morreu em pleno período da lucidez, aos 33 anos, era a era da maturidade. Então, nada acontece. Você tem que entender uma coisa, de todo o coração. Nada acontece na sua vida por acaso. Que sorte eu tive. Sabe que foi sorte mesmo? Aquela bênção, qualquer coisa que Deus te deu, mas que sorte eu tive, mas que azar. Não há sorte nem azar. Eu lembro de Omar Cardoso, não sei se alguém lembra, que o Omar Cardoso tinha aquele programa Flávio Cavalcante, que ele foi entrevistado algumas vezes. E quem lembra de Flávio Cavalcante? J. Silvestre. Não é do seu tempo? Meu amigo, você é da época de Noé, não conhece isso? Veja bem, não digo que... Mas veja bem, estou brincando com você. Mas Flávio Cavalcante, o Omar Cardoso, que era pernambucano, foi entrevistado. Eu lembro bem disso. E o Flávio Cavalcante perguntou: Omar Cardoso, o que é que você acha? O que é que os astros dizem para a minha vida? E depois eu quero saber também o que os astros dizem para a sua vida. Aí ele falou coisas bonitas que os astros diziam para a vida de Flávio Cavalcante. Naquele ano, Flávio Cavalcante morreu. Mas olha que interessante, ele disse: e a sua vida? Você fala dos horóscopos para a vida dos outros. Ele disse: olha, a minha vida, eu tenho muita sorte, porque os astros sempre dizem coisas muito boas. E os astros dizem que eu terei uma década muito frutuosa, uma década maravilhosa. Ele morreu na segunda-feira, no dia seguinte. A década foi para o Beleléu, como se diz. Ele disse que ia ter uma década, 10 anos pela frente, muito frutuosa, maravilhosa. Ele morreu na segunda-feira. Então a gente tem que pensar que nada acontece por sorte, por azar. Eu fico a imaginar, você não tem controle da sua vida. Pensa aquelas pessoas que partiram naquele avião. Quantos sonhos, quantos projetos. 15 médicos estavam naquele voo. Alguns iam ter um encontro de medicina. Iam fazer um upgrade aí. Mas nada, queridos, nada acontece fora do tempo. Chegou o tempo das coisas acontecerem. Vão acontecer. Você lembra que a palavra de Deus diz? Em Eclesiastes capítulo 3, há tempo de nascer,
tempo de morrer, tempo de semear, tempo de colher, tempo de guerra, tempo de paz, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar. Há tempo, há um kairós de Deus para todas as coisas. Então não adianta a gente fugir disso. É Ele que controla tudo. Não é você que controla, é Deus que controla as situações da sua história. Então a melhor coisa que você faz é: Senhor, eu tenho que entender que é o Senhor que controla a minha vida. Eu não posso brincar de ser Deus na minha vida e deixar Deus guiar a sua história, guiar a minha vida e a sua vida. Eu não faço nem mais planos de mudança, já mudei tantas vezes. Moramos na Transamazônica, em Altamira, às margens do rio Xingu. Fui missionário muitos anos no Xingu. Não sei se alguém conhece aquela região, né? Mudamos para São Paulo, mudamos para o Rio de Janeiro. Mudei para os Estados Unidos, volto para o Brasil, para o Rio. Depois mudo para São Paulo, volto para o Rio, estou aqui. Agora só a glória. Eu não vou mais fazer planos onde vou morar. Sabe que é uma coisa que eu faço? Eu não faço planos nem para segunda-feira. Sabia disso? Eu não faço plano nem para o dia seguinte, nem para o day after. Faço planos para o dia de hoje, porque o futuro vai ser fruto deste dia bem vivido. Não adianta fazer planos, daqui a 10 anos estarei em tal lugar, você não sabe. Então a melhor coisa é deixar Deus ser Deus. Então naquele tempo, isso é uma linguagem de historiador, tá bom? Vocês se lembrem de que no passado, então Paulo vai citar algumas situações do passado. Então, no passado, a identidade da igreja delimita a sua contextualização. São expressões muito interessantes, de limitar e delimitar. Então, imaginemos, limitar e delimitar. O Brasil está limitado à América Latina. A Alagoas está delimitada entre Pernambuco e Sergipe. Então, isso é delimitação, você entendeu? Existe uma expressão, quando você escreve um texto, para mestrado, doutorado, você tem lá na introdução, limitação e delimitação do texto. Eu trabalho em TCC, participei de mais de 500 bancas, mestrado, doutorado, TCC. Então, o aluno tem que colocar limitação e delimitação do assunto. Entendeu? Então, aqui está dizendo que a identidade da igreja delimita sua contextualização. Diz até onde ela pode ir. A igreja está no mundo. Muito bem. A igreja está no mundo. Nós temos louvor aqui, não temos? Tem alguns aspectos que são delimitantes. Até onde podemos ir? É claro que a igreja não vai ser alheia a tudo que está no mundo. Por exemplo, estou usando o microfone. Claramente isso é um instrumento contextual. Se Paulo tivesse visto alguém pregando isso aí, ele ia achar muito estranho. Não havia esse instrumento no primeiro século. Era tudo pregando no gogó, como diz, na praça, né? Como aqueles pregadores de rua. Pregando lá em Itabaiana. Itabaiana é a cidade que Jonas conhece. Itabaiana, Lagarto, Sergipe, Propriar. Eu conheço o Brasil todo, viu? Você conhece Parnaíba? A melhor cidade do Piauí? Não conhece. Caxias. Ali, fronteira ali com... Olha, eu estou falando porque temos muitos piauienses aqui, viu? Povo maravilhoso, viu, Jonas? Eles fazem uma carne de bode, que é não é verdade? Fazem uma carne de bode maravilhosa. A melhor carne de bode do Brasil é no Piauí. Você conhece, né? Falei carne de bode, você não conhece. Jonas é um cidadão do mundo. Então, queridos, é importante entender isso. Então, isso é um instrumento, não é verdade? A turma usa guitarra. Será que havia guitarra no primeiro século? Não. Então, é um instrumento contextual, não é verdade? Usar a guitarra, usar o microfone. São instrumentos contextuais. Mas até onde pode ir a contextualização da igreja? A igreja tem seus limites. Até onde vai? Não é verdade? Tem coisas que nós não podemos ir. Até onde nós podemos ir? Até mesmo em termos de musicalidade. Dependendo da musicalidade, fica até estranho cantar na igreja. Né? Ninguém vai cantar música axé aqui na igreja. Né? Não tem sentido. E assim, alguns instrumentos musicais que são bastante estranhos para a vida cultica da igreja. Mas a igreja tem instrumentos delimitantes. É muito bom. Agora, quando Paulo fala isso, lembra bem disso. Paulo diz, não vos conformeis com este século. Isso é Romanos 12. Paulo escreveu isso para os romanos. Pensa bem. Uma delimitação em termos morais. Os romanos tinham várias mulheres. Os romanos eram polígamos. Então, a poligamia é um instrumento delimitante.
Deus diz, olha, a pregar na língua grega, tudo bem, mas abraçar a cultura romana, não. Havia um costume, por exemplo, estranhíssimo, tá bom? Às vezes a gente vê frases na Bíblia que as pessoas às vezes não entendem. Por exemplo, tem igreja que proíbe a mulher cortar cabelo, não tem? Algumas igrejas pentecostais. Que acham que cabelo, eu não acho bonito mulheres de cabelos longos, mas não significa se cortar o cabelo, se tem cabelo curto ou longo, isso não vai servir de termostato para a espiritualidade. Se tem cabelo grande ou longo, a espiritualidade é uma coisa interna com Deus. O seu cabelo não é o cabelo que vai dizer que você é santo ou santo. Então, tem que compreender isso. Mas quando Paulo escreve isso, Paulo escreve na carta aos Coríntios. Quando uma coisa era para toda a cristandade, Paulo colocava em todas as cartas. Naquela época não havia Instagram, internet, Paulo mandou e vai para todo mundo. Não, ninguém conhecia. Não havia como mandar mensagem para o mundo romano todo. Então, Paulo fala na carta aos Coríntios, eu peço às irmãs de Corinto que não cortem os cabelos. Sabe por que isso? Porque em Corinto, as prostitutas cultuais, do culto a Afrodite, tinham cabelos bem curtinhos. As prostitutas cortavam o cabelo. Havia um culto chamado Afrodite. O culto a Afrodite, ainda hoje eu fui a Corinto, nós já fomos a Corinto 2 vezes na Grécia. Eu fui guia turístico para a Grécia, Turquia, Egito, Israel por muitos anos. Então já estive na Grécia algumas vezes. E em Corinto, o templo de Afrodite, a prostituição era dentro do templo. Era um ato de adoração. O coito sexual era um ato de adoração a Afrodite. E as prostitutas tinham o cabelo bem curtinho. Quando a prostituta andava na rua, diziam, ela faz parte do culto da Afrodite. Então Paulo não queria que as irmãs fossem confundidas com as prostitutas cultuais. Ele disse, olha, não corta o cabelo, eu não quero. Já em Roma, era o contrário. Na capital do império, as prostitutas tinham cabelos longos e as damas da sociedade tinham cabelos curtos. Paulo não tocou no assunto. Óstrio Santo, tem igreja que os homens se beijam, né? Não sei se alguém sabe disso. Tem igreja que os homens se beijam e os homens se sentem de um lado, a mulher do outro. Sabem disso, né? A congregação cristã. Muito bem. Agora um cabra macho, cabra da peste, acho muito estranho esse negócio. Estou brincando. Nordestino, negócio de beijar, né? É estranho. Mas vejam bem, estou brincando aqui com o nordestino, viu? Diz que eu quero, foi lá, entrou na igreja dessa, foram beijar. Não vê não que eu puxo a peixeira, quer dizer. Então, bem nordestino. Mas vejam bem, mas esse costume, Paulo falou também aos coríntios, era comum em Corinto os homens se beijarem. Mas como não era no mundo romano, nem em Éfeso, nem em Tessalônica, nem em outros lugares era comum isso, Paulo não tocou no assunto. Você entendeu? Então há costumes que eram costumes locais. Então a igreja tem que saber até onde vai até onde vai o seu avanço no mundo. Até onde ela pode abraçar a cultura humana. Por exemplo, isso é uma coisa muito, muito estranha. Nós já explicando, por exemplo, o mundo islâmico, estava explicando isso no mundo islâmico. A Sharia são as leis islâmicas. A Sharia permite que cada homem tenha 4 mulheres. Qualquer muçulmano pode casar com 4 mulheres. Faz parte da cultura islâmica. Agora, veja bem você pregando o evangelho a uma cultura dessa. É muito difícil pregar o evangelho. Numa cultura que é comum àquela cultura, esses valores. Inclusive, muitas igrejas batistas, na África, em países muçulmanos, recebem os membros, mas não os batizam, porque são polígamos. Aí faz parte da igreja, entendeu? Os missionários. Mas não deixa eles participarem da Santa Ceia. Às vezes tem crente que está 10 anos, 20 anos na igreja e não são membros lá. Porque vieram nessa, se converteram, mas se converteram nessa. A pessoa tem 40, 50 anos, já tem filhos e netos. O que você vai dizer? Fique com uma mulher só. Ele já tem filhos e netos, não há como resolver esse problema. Muitos missionários têm feito o seguinte: aqueles que aceitaram a Jesus, em Chad, Mauritânia, Sudão, Somália, Senegal, todos os países do norte da África, todos muçulmanos, 90% do povo muçulmano. Aqueles que aceitaram o Senhor Jesus como Salvador, já polígamos, podem ser aceitos como membros, porque é como se fosse direito adquirido, uma coisa assim. Então, não pode ter mais mulheres. Mas os filhos que são solteiros, só podem se tornar batistas se optarem pela monogamia. Você entendeu? Os pais que já aceitaram polígamos podem ser membros da igreja. Mas aqueles que aceitaram Jesus ainda solteiros, só podem ser aceitos como membros se optarem pela monogamia. Isso é uma situação nova nos campos missionários. Então vejam bem como é difícil a situação de até onde a igreja vai na sua
contextualização. Vamos abrir um texto agora, na carta aos Coríntios. Vamos ver o que é que Paulo fala sobre contextualização. Então, contextualização é a proclamação do Evangelho, observando o contexto daquela cultura onde o Evangelho está inserido. Isso é muito importante, tá bom? Isso é muito importante. Abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9. Versículo 19 a 22. Jobato, venha ler esse texto aqui. Vem aqui, meu querido. Olha o texto que Jobato vai ler. Olha o que Paulo fala sobre contextualização. Olha o que ele fala. Isso é muito interessante, Paulo se contextualizando para pregar o Evangelho. Leia, prazer, Jobato. 19 a 22. Porque sendo... 1 Coríntios 9, de 19 a 22. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível, para que com os judeus fiz-me como judeus, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, para todo modo, salvar alguns. Muito bem. Olha que texto maravilhoso que o Gilberto leu. Olha isso, olha como Paulo se contextualizava. Paulo não mudou o Evangelho. Veja, gente, é importante. Imaginemos que o Evangelho seja a flor, uma flor. Não importa, agora, eu gosto muito de flores. Então, não importa o xaxim, sabe o que é xaxim, sabe? O xaxim pode ser de madeira, pode ser de gesso, pode ser de plástico, não importa, o que importa é a flor. Então, a cultura humana é o xaxim, a flor é o Evangelho. O que não pode acontecer é você destruir a flor para beneficiar o xaxim. Então, é importante isso, o xaxim não importa, o xaxim é a cultura, o xaxim é a língua daquele povo, a linguagem daquele povo, a maneira de ser daquele povo. Vou dar um exemplo do missionário, Hudson Taylor, muitos chamam Hudson Taylor. Hudson Taylor foi trabalhar na China. Chegou na China em 1842. E ele era um típico britânico. Chegou na China. A China nunca tinha visto um ocidental. Nunca tinha visto um cidadão do Ocidente. Ele chegou lá de terno e gravata e paletó. Os chineses com aquelas roupas compridas, com sandálias de couro, cabelos longos, barba longa, como mandarim. Olhavam para o Hudson Taylor com estranheza enorme. Ele pregou o Evangelho quase 10 anos, não salvou uma alma. Aí ele começou com Deus de oração uma certa feita, e Deus falou com ele em oração. Ele disse: Senhor, o que está acontecendo? Eu oro 2 horas por dia, eu sou homem de Deus, eu estou aqui pregando, os chineses não querem saber do Evangelho. Aí Deus falou com ele em sonhos: mas você não ama os chineses. Ele disse: mas como, Senhor? O Senhor disse: veja como você é diferente deles. Você não come a comida dos chineses, faz questão de se vestir diferente deles, você não bebe a água deles, não caminha com eles, você odeia a cultura deles, e você quer que eles amem o meu Evangelho? Sabe o que fez Hudson Taylor? No dia seguinte, ele foi a Mandixúria, onde ele morava, na praça do mercado, comprou algumas sandálias de couro, como se fosse na feira de Caruaru, na Sulanca. Quem conhece lá no Nordeste? Foi na Sulanca, na feira de Caruaru, comprou algumas sandálias de couro, chapéu de couro. Ou seja, ele deixou o cabelo crescer, barba crescer, comprou as roupas como se fosse um típico cidadão da China. Meus irmãos, Hudson Taylor levou 1 milhão de pessoas a Cristo. E ele passou muito tempo, ele parecia um chinês, barba crescer, deixou o cabelo crescer, fez tranças com seus cabelos, barba crescer, aquela roupa comprida. Ele não mudou, ele apenas se adaptou à cultura para pregar o Evangelho. O que é que Paulo está dizendo? Eu fiz de judeu para judeu, de gentil para gentil, de fraco para fraco, eu fiz tudo para com todos, com
com o meio de por todos os meus salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho. Eu não acharia errado, não. O missionário vai pregar, vai trabalhar em Sergipe, no sertão, se ele decidir usar chapéu de couro. Ele vai lá para uma vaquejada. Ele é missionário. Alguém sabe o que é vaquejada, né? Lá no nordestino sabe. Então, ou seja, se ele estiver ali, se ele estivesse usando chapéu de couro ou conversando com pessoas assim, isso não vai desvirtuar o Evangelho em nada. Ele não pode chegar lá e dançar forró, aí é outra coisa, né? Mas a gente tem que entender essa questão da cultura, até onde vai o Evangelho, por amor ao Evangelho. Então, por amor ao Evangelho, Hudson Taylor deixou a barba crescer, cabelo crescer, vestiu-se como um típico chinês, e os chineses o amaram. Mas sabe o que aconteceu com Hudson Taylor? Ele passou mais de 10 anos sem voltar à Inglaterra. Quando ele voltou, ele foi expulso da missão. A Junta de Missões expulsou ele. Sabe por quê? Não reconheceram ele mais como missionário. Disseram, você agora não é mais britânico, veja como você se veste. Você nem parece um cidadão ocidental. Não pode ser mais nosso missionário. Estão entendendo? Aquele homem que levou 1 milhão de pessoas a Cristo foi expulso da sua missão. Porque disseram que ele perdeu a sua britanicidade. Tem coisa que a gente vai para cucuia. É importante pregar o Evangelho e alcançar pessoas a Cristo. Um homem que levou 1 milhão de pessoas a Cristo, vai expulsar ele da missão. Porque ele agora deixou o cabelo crescer, barba crescer. Era a cultura daquela. Ele descobriu que era uma maneira de se adaptar e alcançar aquelas pessoas. Isto é maravilhoso. Então o Evangelho, a igreja tem que entender até onde ela pode ir na sua identidade com o mundo. A gente pode se identificar com o mundo sem perder a nossa essência. Você entendeu? Isso é maravilhoso entender isso, queridos. É maravilhoso entender isso, tá bom? A igreja se contextualiza nas suas relações humanas uns para com os outros. Olha o que o Paulo vai falar aqui nesse texto do apóstolo São Paulo, né? Então vejam bem. Vejam bem quando Paulo fala aqui. Paulo fala como estavam as pessoas no passado. Ele diz, no passado, vejam bem, é a linguagem dele. No passado de vocês, aí ele vai dizer aqui nesse texto que o seu Cidão leu. Olha o que ele vai dizer no versículo 12. Naquele tempo, são linguagem de historiador. Naquela época, você se lembra do passado, naquele tempo, olha o que Paulo vai ver, a condição dos judeus, dos gentios sem Cristo. Naquele tempo, vocês estavam o quê? Primeira coisa, sem Cristo. Segundo, separados da comunidade de Israel. Terceiro, estranho às alianças da promessa. Quarto, não tendo esperança. Quinto, sem Deus no mundo. Então Paulo vai dizer 5 coisas sobre o gentio. Tá bom? Essa era a condição naquele tempo sem Deus. Separados sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças de Deus, estranho às promessas, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então ele vai dizer o que aconteceu em Cristo, né? Que Cristo derrubou a parede da separação, a inimizade entre nós e Deus, pelo sangue de Cristo, e agora nós podemos ser aceitos perante Deus pelo sangue de Jesus. Mas Paulo vai dizer muitas vezes a expressão em Cristo, aparece 4 vezes a expressão em Cristo, mas agora em Cristo, versículo 2, versículo 13. Então vamos pensar, eu quero dar uma ênfase que a lição não dá. O que acontece com a sua vida em Cristo? A expressão em Cristo é a expressão usada só por Paulo em toda a Bíblia. Só por São Paulo usa a expressão em Cristo. O que acontece com você não é na igreja, não. O que vai acontecer na sua vida não é porque você é batista, porque canta no coral, porque vem na escola dominical. Deus vai te abençoar porque você tem compromisso com Ele. Jesus nunca foi batista, nunca foi presbiteriano, nunca foi metodista, nunca foi pentecostal. A gente tem que entender. É difícil colocar uma camisa em Jesus. Uma camisa denominacionalista, porque Jesus não era, né? Então a gente tem que entender que as coisas acontecem em Cristo. É claro que Deus usa a igreja batista, que é uma igreja fiel à palavra de Deus. Deus usa as denominações. Mas seria forçoso identificar Jesus com uma denominação específica. Então temos que entender que tudo que acontece na sua vida é através de Cristo. Se o Senhor tem alguma bênção para você, é através de Cristo. Não vai acontecer porque você é bom, você é ISO 2024, nada disso. Então vamos ver a expressão em Cristo, usada só por Paulo. Primeira vez que Paulo usa essa expressão. Romanos 8:1. Quem encontrar, vem aqui à frente para ler. Romanos 8:1. O que acontece em Cristo na sua vida? Romanos 8:1. Quem encontrar, possa vir à frente. Você tem Bíblia aí? Encontrou? Júnior? Vem aqui à frente, Júnior. Com sua bela voz aí de José Carreira, Plácido Domingo.
Plácido Domingo, ele é mexicano, né? Eu acho que é um cantante mexicano, Plácido Domingo. Sim, lê para nós. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há para os que estão aqui na igreja? Não. Cristo Jesus. Muito bem. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Até um louvor que diz: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Não há condenação para quem está em Cristo. Se você está com Cristo, nem numa capeta, pombogira, tranca-rua, seja o que for, aí, então, você não tem medo. Eu lembro de um crente que colocaram lá no Rio de Janeiro. Alguém colocou na porta da casa dele um pacote de pipoca, uma galinha preta. Aquele crente passou quase 6 meses sem sair de casa com medo, dizendo que aquilo ali alguém colocou, né, despacho para a vida dele. Não, você vai ter medo disso se você está com Cristo. Lá no Nordeste, você está com o corpo fechado, né, França? Está com Jesus, seja o que for que vai contra você. Pensa nisso. Quem condenará aquele a quem Cristo escolheu? A quem Cristo lavou pelo seu precioso sangue? Então, nenhuma condenação há. Queridos, olha, é importante isso. Eu já vi crente dizer: mas como é que vai ser o dia do juízo? Porque Jesus disse que vai colocar os seus à direita, as ovelhas, os bodes à esquerda. De que lado vou ficar? Meu querido, aquele julgamento é só pro forma. Quem já está com Cristo já está lavado pelo sangue de Jesus. É só para se ouvir que você já é só por testemunho, você já está salvo. O julgamento final não é para condenação. Porque até mesmo no julgamento final, os que já partiram vão estar presentes, diz a Bíblia. Como é que alguém vai estar no céu, vai ser julgado de novo? Então não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Outra coisa, então, primeira coisa, não há condenação para quem está com Cristo. Outra coisa, todas as bênçãos que Deus tem para a Valdeir, para a minha vida, para a sua vida, vem através de Jesus. Não vem através da denominação, vem através de Cristo. Efésios 1:3. Quero que você leia aqui. O que é que Paulo diz? Isso é uma coisa gloriosa. Qualquer bênção que Deus tem para a sua vida, vai acontecer através de Cristo. Então se apegue com Ele. Tá bom? Se apegue com Ele. Efésios 1:3. Já vimos que não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Agora, todas as bênçãos que Deus tem para a sua vida é através de Cristo. Você pode ver aqui à frente? Não, o Jobá já veio. Jobá, manda o seu amigo aí. Aqui. Sim. Vem cá, Michael. Lê aqui, Michael. Pode ler? Efésios 1:3. Capítulo 1, versículo 3. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Muito bom. Olha o que diz o texto que o Michael leu. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado o quê? Com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em quem? Em Cristo. Então, se o Senhor tem alguma bênção para a sua vida, ela vai acontecer através de Cristo. Bom, como é importante entender isso? Então, já vimos que em Cristo somos livres de qualquer condenação. Em Cristo somos abençoados. Em Cristo somos perdoados. Efésios 4:32. Efésios 4:32. Valdeir, vem aqui à frente. Eu prometi a Valdeir ir lá na roça dele, comer macaxeira, mas não surgiu ainda a ocasião. Valdeir é gente boa, viu? É gente fina, né? Lá no Nordeste a gente chama gente finíssima. Jobá, se o Jobá diz que você é gente fina, eu acredito. 4:32, Efésios 4:32. Lembra? Isso é bênção. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Estão vendo? Que voz bonita ele tem, né? Parece a radialista, né? Gostei, viu? É um desperdício você não está aqui na frente dirigindo a liturgia. Né? Que voz, Valdir, tem. Muito bem. Então, perceberam aí? Perdoando uns aos outros como Deus te perdoou em quem? Em Cristo.
Que coisa maravilhosa. Então, em Cristo somos abençoados, em Cristo somos perdoados, em Cristo Deus me livra de qualquer condenação. Então, se o Senhor tem alguma coisa para você, isso vai acontecer em Cristo. Isso vai acontecer em Cristo, não é fora dele. Então, é maravilhoso você entender o que Deus quer fazer na sua vida e na minha vida em Jesus Cristo. Carta aos Coríntios, capítulo 5. Carta aos Coríntios, capítulo 5. Olha o que o texto vai dizer para a gente. Carta aos Coríntios, capítulo 2, carta aos Coríntios, capítulo 5, versos 18 e 19. 18 e 19. Josiel, com a sua bela voz de amapaense, é no Amapá, né? É, França, ele é do Amapá, Josiel? É do Amapá? Você é paraense, né? Ah, você é Belém. Criado no Amapá. Mas você é gente boa. Você gosta de açaí? Abacaba? Conhece abacaba? O povo daqui não conhece, não. Gosto mais de abacaba do que de açaí. É mesmo? Tá vendo? Não pergunta ao Júnior, não, que ele não sabe o que é isso, não. Depois explica para o Júnior o que é abacaba. Vamos ler para nós versículos 18 e 19. 18. Vamos lá. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Deus estava em Cristo, não é? Em Cristo. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. Estou vendo? Então, em Cristo você é perdoado, em Cristo você é reconciliado, em Cristo Deus te abençoa, em Cristo Deus te livra de qualquer condenação, tudo isso em Cristo. Então, é isso que Paulo quer dizer. Então, Paulo quer explicar para nós o que acontece com a nossa vida em Cristo. Então, você tem que ser um cristão cristocêntrico. Acima de ser um batista, você diz, eu sou batista, mas eu sou um cristocêntrico. Para mim, Jesus é o centro da minha história, é o centro da minha vida. Estou fechado com o Senhor e pronto. Então, é importante entender essa questão em Cristo. A lição vai dizer, no terceiro ponto, que a igreja contextualizada não deixa de exaltar a Cristo. Se tem alguém que tem que ser exaltado na igreja, é Jesus. Jesus deve ser a razão de ser da igreja. Porque não existe igreja sem ele. É importante entender isso. Então, se há alguém que tem que ser glorificado na igreja, é Jesus Cristo. A igreja deve viver em função dele. Porque, sabe por quê? Porque nada pode... Querido, guarda isso aí. Nada é um fim em si mesmo. Nada é um fim em si mesmo. Só Jesus é um fim em si mesmo. Tudo é passageiro, é temporário, é efêmero, é transitório. Então é bom entender que todo plano de Deus converge em Cristo. Então Jesus é a razão de ser da igreja, é a razão de ser da sua vida. E a turma canta aqui na frente, né? Vocês que cantam, eu gosto muito de você, você tem uma bela voz. A filha Valdeir tem menina muito competente. Tem louvores antigos que às vezes deixa de cantar, mas tem um louvor que diz: és tu única razão da minha adoração, ó Jesus. Então, é isso mesmo, Tiago? É esse louvor, não é? Então, é Jesus a minha razão de adoração. Então, Jesus tem que ser a razão da sua vida e da sua história. É importante entender isso. Então, a igreja tem que ser cristocêntrica. Ela vai se contextualizar, mas ela sabe. Imaginemos, hoje, o que acontece com o movimento chamado Nova Era? Já vai falar Nova Era? A Nova Era é um movimento que tem como tendência, no futuro, unir todas as denominações, as igrejas, os movimentos religiosos, porque vai vir o Avatar. O que é o Avatar? É o anticristo. Mas estão dizendo que vai vir o Avatar, que vai amalgamar todas as religiões num só bloco só. Colocar tudo no só caçoar. Cristãos, muçulmanos, budistas, hinduístas, todo mundo vai, ninguém vai condenar ninguém. Todo mundo vai ficar em paz com todo mundo. Uma das coisas piores do cristianismo é o chamado politicamente correto. Não sei se vocês sabem o que aconteceu na abertura das Olimpíadas. Aquilo foi horrível contra o cristianismo. Zombaram do cristianismo, motejaram da fé, pisaram na pessoa de Jesus. Ou seja, é uma coisa muito séria. E um país cristão, católico, que é a França. O mundo não disse nada. A Globo não condenou, ninguém condena. Por quê? Porque todo mundo quer estar bem com todo mundo.
Ninguém quer condenar nada. Tudo é permitido. Mas você lembra o que aconteceu com Charlie Hebdo, um jornal francês, há 3 anos atrás? Fizeram uma brincadeira com Maomé, colocaram uma barba em Maomé, uma barba como se fosse de Santa Claus, Papai Noel. Os muçulmanos foram lá, fuzilaram todo mundo, mataram todo mundo. Se essa brincadeira fosse com os muçulmanos, não fariam, mas com Jesus pode. Por quê? Porque está crescendo no mundo um movimento chamado cristofóbico. Cristofóbico diogeriza a pessoa de Cristo. Então, isso já é o começo, isso é o começo do que é chamado de princípio das dores. Que você queira, que você não queira, vai vir o anticristo, a igreja vai ser perseguida, vai chegar um tempo que você, para ser cristão, para vir à igreja, não vai ser fácil. Você acha que Alexandre de Moraes é ruim? Esse cabra não é gente boa, não, mas o anticristo é milhares de vezes pior do que ele. Entendeu? Então, pensa bem como vai ser a situação. Então, esse movimento cristofóbico que está crescendo, exogeriza a pessoa de Jesus, isso é um preço a ser pago. Jesus diz na grande tribulação, um dos sinais da segunda vinda é sereis odiados e perseguidos por causa do meu nome. Então, você tem que pagar um preço. Tem um louvor que diz, sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse o meu irmão. Será que você sabe que foi pago um alto preço mesmo? E será que eu sei, eu entendo o preço que eu tenho que pagar também? Jesus disse, se alguém quer seguir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Não há cristão sem cruz. É importante isso. Mas tem gente que está aliviando demais a cruz. Está cortando a cruz dele, quase não existe mais cruz, porque quer fazer um cristianismo suave, adocicado, que não condena nada do mundo e tudo é permitido. Isso é uma coisa muito complicada. Muito complicada. Então, meus queridos, é bom entender. Viu? A igreja contextualizada está fundamentada na revelação de Deus. Deus se revela de 3 formas. Deus se revela na revelação natural, na Bíblia e em Jesus. O que é revelação natural? Deus se revela através da natureza. Eu, sinceramente, eu amo passarinhos, eu amo natureza, eu gosto de praia. Mas se alguém disser, o que prefere, uma praia ou ir na roça, onde João tem um sítio? Eu prefiro na roça. Entendeu? Eu gosto dessas coisas, mesmo porque nasci em roça, essas coisas, mas eu gosto de campo, de natureza, tudo me chama, sabe, é como disse Rui Barbosa no seu livro, Oração aos Moços. Rui Barbosa diz, uma obra de Rui Barbosa, do ano 1919, a natureza aproxima cada vez mais a criatura do seu Criador. Um Rui Barbosa, não era pastor não. A natureza aproxima cada vez mais, não sei se acontece com o Valdeir, com o Jonas, você chega na roça, parece que você está mais perto de Deus. Então a natureza aproxima cada vez mais a criatura do Criador. Então Deus se revela na criação. Em primeiro lugar, Deus, antes de se revelar na Bíblia, não existia a Bíblia, mas já existia a criação. O que é que a palavra de Deus diz em Salmo 19, versículo 1? Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quem teme a Deus só em olhar a criação, uma noite estrelada, você diz que Deus, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por tua criação. A criação fala de Deus para você. Vamos ler Romanos 1, 20. Romanos capítulo 1, versículo 20. Vamos ler esse texto da palavra de Deus? França, vem aqui à frente. Fazia algum tempo que eu não via França. Meu querido amigo, vem aqui. Romanos capítulo 1, versículo 20, né? Lê para nós aqui, França. O que é que o apóstolo São Paulo diz? Romanos capítulo 1, versículo 20. Olha o que ele vai dizer nesse texto. Versículo 20, né? Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio de todas as coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Quem é indesculpável? Não tem desculpa. Sabe o que isso significa? Nem tem desculpa para não crer em Deus. Olha, ainda que não houvesse a Bíblia, olha como é sério. Ainda que não houvesse a Bíblia, mas houvesse a revelação natural, o homem já não tinha desculpa para não crer em Deus. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, os atributos invisíveis de Deus. Que atributos? Onisciência, onipotência, onipresença.
Você olha para o céu, você diz, existe um ser onipotente, olha o que ele criou. A onisciência, a onipotência, a onipresença são atributos invisíveis de Deus. Os atributos invisíveis de Deus, como o seu poder e a sua divindade, claramente se reconhecem através da Bíblia? Não, por meio das coisas que foram criadas. Por isso, tais homens são, diante de Deus, indesculpáveis, não tem desculpa para não crer em Deus. Olha, naquele dia do juízo, tem gente que vai dar cada desculpa. Como é que chama? Desculpa, como é que chama? Esfarrapada. Mas vai falar isso diante do Criador. Eu não fui para a igreja porque não me convidaram. Não acreditei porque fulano de tal não dava bom testemunho. Deus não quer nem saber se alguém dá bom testemunho ou testemunho. Cada um vai dar conta de si a Deus. Então os homens serão indesculpáveis. Não tem desculpa diante do Criador. Porque a própria criação manifesta a presença de Deus. Mas a maneira mais clara que Deus se revela é através de sua palavra, de Jesus Cristo. O que é que Jesus diz na sua palavra? Errais, não conhecendo as Escrituras, e nem o poder de Deus. Então Deus se revela também nas Escrituras. Vejamos o que Jesus diz aqui. Mateus 22, 29. Alguém pode vir aqui à frente? Mateus 22, 29. Quem vai ler aqui para nós? Eu tenho pedido, mas... Edson, vem aqui à frente. Mateus 22, 29. Lê para nós. O que Jesus Cristo diz? Errais... Perguntaram a Jesus sobre a ressurreição dos mortos. O que ele falou? Mateus 22, 29. Achou? Jesus respondeu: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Muito obrigado. Vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Vocês erram por não conhecer a palavra de Deus. Deus se revela através da sua palavra. Mas Deus se revela agora a nós através de Jesus. Abra a sua Bíblia na carta aos Hebreus. Eu acho lindo esse texto. Esse texto é um dos textos mais belos da Bíblia. Olha o que o escritor da carta aos Hebreus fala. No comecinho da carta. Eu amo esse texto da palavra de Deus. Hebreus capítulo 1. Encontraram? Versículos 1 e 2. Versículos 1 e 2. Juan, vem aqui à frente. Com a permissão da Rebeca. Vem. Então... leia com sua bela voz, sem timidez, Juan, tá bom? Hebreus 1, versos 1 e 2. Antigamente, Deus falou, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Então, antigamente, obrigado, Juan, Deus falou muitas vezes aos nossos pais, pelos profetas, em sonhos, visões, mas agora Deus falou através de Jesus. Jesus é a revelação de Deus. Havia um louvor antigo que dizia, quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada, não é? Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Eu gosto daqueles louvores antigos, viu? A gente tem que fazer um pupurri aqui. Pega aqueles louvores antigos que ninguém canta mais. Do baú, que não é do baú de Silvio Santos, não é do baú da felicidade, mas e cantar na igreja. Não vou ficar sozinho, agora sou feliz, com Cristo no meu coração. Quem conhece o louvor? A paz do céu encheu meu coração, grande esperança Jesus já me deu, que não desvanecerá. Há uma morada gloriosa no céu, que breve minha será. Tudo porque neste dia feliz o meu Senhor aceitei. Grandes riquezas e bênçãos celestes das mãos divinas alcancei. A paz do céu encheu meu coração. Dá vontade de jogar a cadeira para cima. De alegria. Não é verdade, Tiago? Um louvor desse, meu amigo. Aquele povo que é de sapatinho de fogo, joga até a cadeira para cima. Então, que louvor maravilhoso. Então, é bom cantar esses louvores antigos. Estão vendo aqui? Então, Deus fala agora para nós através de Jesus. Porque Jesus é Deus. Quem vê a mim, vê o Pai. João 10:30. Então, queridos irmãos de Deus, a igreja pode contextualizar-se? Pode, mas tem que ver até onde vai a sua contextualização para não se identificar demais com o mundo. Porque Jesus diz, vós não sois do mundo. Eu também não sou.
Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Então a igreja tem que compreender até onde vai a sua identificação. Tem uma igreja, eu morava no Rio de Janeiro, e tinha uma igreja no Rio de Janeiro que os crentes se vestiam de pai de santo no carnaval, com o propósito de alcançar os pais de santo. Não precisa também fazer isso. E colocaram até mesmo uma tenda lá no posto 6, em Copacabana, colocaram tenda do Pai Jesus. Mas que história é essa? Então a gente tem que ver até onde vai a nossa contextualização, né? Não precisa agora, em terra de sapo, de cócora com ele, e fazer tudo para alcançar. Não precisa. Então temos que ver até onde vai a nossa identificação com o mundo para alcançar pessoas a Cristo. Tá bom? Vamos orar, vamos começar com Deus. Eu estou feliz com o assunto de hoje, porque é um assunto relevante. Pai Celeste, obrigado por essa comunhão, por essa liberdade do Espírito Santo, Senhor, que temos para estudar a Tua Palavra. Ó Senhor, fala o nosso coração. Senhor, Jesus está tão próximo de voltar. O Senhor está voltando. O Rei está voltando. Que nós possamos, Senhor, se identificar com o Senhor, porque tudo que o Senhor quer fazer na nossa vida, tudo que Deus quer fazer, Ele vai fazer em Cristo, através de Jesus. Porque em Cristo não há condenação. Em Cristo Deus nos livrou de todo mal. Em Cristo Deus nos reconciliou. Em Cristo Deus nos perdoou. Em Cristo Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Em Cristo, como diz Paulo aos Efésios 1:3. Abençoa teus filhos aqui, dá-nos domingo aprazível, agradável, prazeroso na tua presença. Abençoa o culto desta manhã, o pregador, que tudo flua e que tudo tenha o toque do teu Espírito Santo. É a nossa oração nesta manhã, Senhor, com temor e tremor em tua presença, no nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. E diante desse nome, no dia do juízo, vai curvar-se céus e terra, e toda língua há de confessar que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Seu mundo te abençoe, um domingo aprazível, agradável, abençoado, desejo de todo o coração.